a tendência dele seria ele ficar no chão, não, ele vinha caindo lentamente, tá, como se fosse um ângulo de 30 graus, descendo lentamente, como se estivesse perdendo força, tá, e perdendo altitude. Só que ele planava, ia perdendo lentamente a altitude e ia caminhando, como se estivesse procurando algum local para poder baixar, algum local para poder assentar, chegar ao solo, porque ele se via que ele estava com graves problemas de altitude, porque saía muita fumaça branca do lado dele, não era uma fumaça, era uma fumaça como se fosse uma boia d'água, tá? As boias compridas, parecia uma boia d'água, aquelas antigas compridas, rasgada, saindo fumaça branca, como se fosse alguma coisa pegando fogo, era uma fumaça esquisita, saindo lateralmente, pela lateral saía, não pela lateral. E o barulho estava cada vez aumentando mais, barulho como se fosse alguma máquina de lavar roupa, xoxa, uma coisa que estava lutando para se manter no alto. Até aqui foi o que eu vi lá, e chegamos lá, eu fui barrado por esse pessoal militar, né, que era um rapaz negro, alto, bem fortão. Ele falou para mim que não podia, eu voltei. Estava fardado, Carlos? Ele estava fardado, ele estava com uma calça cinza escura, uma blusa marrom meia clara e um capzinho, se vê que não é cap, porque normalmente soldado, quando é soldado, ele usa aqueles boné, ele tinha um cap. Tá? Ele me parou e já estava a voz ao fundo dele, ao fundo dele, nas costas dele, gritando, manda embora, manda embora, manda embora. E foi quando que eu achei que lá que eu cheguei no local, eu vi um pedaço desse objeto, tá, dessa aeronave, que eu dobrei ela, isso que me chamou a atenção, conforme eu amassei, aí eu soltei, conforme eu soltei ela voltou ao formato original dela. Isso me chamou muita atenção. E eles me tomaram isso da mão, literalmente, bateram na minha mão, falaram pra mim, dá isso aqui e vai embora, some daqui. Foi, pô, mas caiu eu até aquele momento vi saber que era um objeto voador, mas eu achava que era um avião, alguma coisa assim. Eu estranhei muito no local ter 2 caminhões Mercedes do Exército, um monte de soldados, aproximadamente uns 30 a 40 pessoas vasculhando o mato, como se fosse procurando fazer uma varredura. E fora isso, o pessoal estava pegando pedaços, você via que de cima dos caminhões tinha vários pedaços desse material que eu peguei na mão e amassei, ele voltou ao normal. Quais veículos a mais tinham lá, além dos 2 caminhões? Tinha um helicóptero do Exército, bem grande, um helicóptero, não era esse helicóptero pequeno, esse helicóptero bem grande que carrega piris, coisa. E uma coisa que me chamou muita atenção também foi um cheiro de amônia que estava tendo, porque tinha uma ambulância lá. Pela ambulância eu achei, até na hora que eu vi a ambulância, falei, pô, houve uma queda de um avião. Ambulância branca? É uma ambulância, não, ambulância manchada de cores do Exército. Aquela tipo camuflada, que tinha uma cruz bem no meio, se via que era uma ambulância. E um cheiro de amônia desgraçado, ninguém aguentava aquele cheiro. Você viu algum objeto caído além dos destroços? Não, eu só vi vários, como se fosse você pegar papel, você tá andando no alto e pegar papel e jogar papel para todo lado. Não viu nada grande? Não, uma coisa maior que eu vi foi a traseira de um Opala, mais ou menos, o tamanho da traseira de um carro, de um Opala, um pedaço, em cima do caminhão. Foi o maior pedaço que eu vi, desse objeto realmente. Só que agora, fora isso, não me deixaram ver mais nada. Aí, depois disso, eu retornei, fiz a volta, retornei, passei por esse mesmo local. No segundo posto de gasolina, contando esse outro, aí atrás para frente, eu parei para comer, que eu estava com fome, deve ser mais ou menos já umas 10h30, 11 horas da manhã, eu tinha saído de madrugada. Eu parei para comer, aí quando eu parei para comer, em seguida parou um Opala atrás, um Opala azul, uma azul, cor da aeronáutica, mas desculpa, isso é queimado. Eu fui ao banheiro, quando eu voltei do banheiro, o rapaz virou para mim e falou para mim, olha, você é o senhor Carlos? O rapaz sabia meu nome, o nome dos meus pais, e é tudo. Sabia quem eu era, quem não era. E o rapaz falou, olha, você não viu nada, você não sabe de nada. Eu falei, não, mas quem uma vez falou, você não sabe nada, cala a boca e vai embora, que é melhor para você. Eu fiquei assustadíssimo, fiquei super apavorado na hora, fiquei assim, achando uma coisa que eu não devia ter visto e eu vi, tá? Fiquei com medo e nesse momento eu montei no carro e fui embora para São Paulo. Chegando em casa, relatei a minha esposa depois de um tempo, ela falou para mim, melhor a gente ficar quieto e a gente ganha mais. O que eu vi literalmente foi isso. Esse aparelho, uma coisa que me chamou a atenção, era um metal que brilhava muito quando ele passou sobre mim. Daí não era cheio de luzinha, farolzinho colorido, nada disso. Ele era um objeto metálico, você vê que era um objeto bem polido, uma superfície bem lisa,
e ele brilhava devido à claridade do dia, a luminosidade batia e refletia. Isso era o que me chamou muita atenção. Há muitos anos eu sempre gostei de voar com aparelhos tipo trike, ultraleves, paramotores, aviões alternativos que nós chamamos aqui. E haveria em Minas Gerais um pequeno encontro de pessoas de ultraleve. Bem, nesse momento então, eu saio de São Paulo e vou me dirigir a esse local que ficaria, no caso, em Minas Gerais. Só que, como o evento normalmente começa sempre cedo, tipo 8 horas, até você preparar os aparelhos, tudo, sempre cedo. O que eu fiz? Eu saí de São Paulo, dormi no motel, e do motel, quando foi 4 horas da manhã, 4h15 mais ou menos, eu saí em direção onde haveria um encontro. Quando que eu cheguei aproximadamente próximo a Varginha, bem na entrada da cidade, eu olho para o alto e uma coisa me chama a atenção. O que é? Era uma aeronave, em forma cilíndrica, como se fosse um tubo de avião, com um rasgo enorme lateralmente e saindo fumaça e caindo. Nesse exato momento, se eu falar que eu pensei que era um objeto espacial, alguma coisa, mentira minha, eu não imaginava nunca isso. Para mim, aquilo era uma aeronave que estava em pane, necessitando de ajuda. O que aconteceu? Eu vejo a aeronave descendo em direção à cidade, mas quando chegou próximo à cidade, ela faz uma curva à esquerda e retorna, nesse exato momento, com a minha intenção. Poxa, tem pessoas que precisam de ajuda. Está caindo uma aeronave. Eu entro à direita, pego aquelas estradinhas de terra e caminho até o local. Eu vejo a aeronave passar bem próximo à copa das árvores, relando nas copas das árvores e sumindo atrás de uma pequena montanha. Eu rapidamente subo. Se eu falar, você escutou uma explosão? Não, não escutei nada, eu estava longe. Eu cheguei no local, já estava o objeto caído, já tinha ouvido a queda. E que eu chego, a primeira coisa que eu fiz, o que foi? Foi descer do meu carro, parei meu carro, abri a porta, desci e corri para o local. Só que quando que eu estou chegando próximo ao local, era humanamente impossível chegar praticamente lá. O porquê? Porque o cheiro que estava era um cheiro de amônia, um cheiro com uma água podre de amônia, era um cheiro horrível, onde que queimava os olhos. Eu não conseguia praticamente enxergar. Eu só sei que o local estava assim, tinha uma pequena cratera, uma bola que a aeronave deve ter batido e capotou, explodiu, não sei o que houve. Eu sei dizer que tinha nesse local, nesse momento, vários destroços da aeronave. Eu desci, como eu falo, tinha descido do carro, cheguei próximo. Quando eu cheguei próximo, eu vi uma pequena chapa no chão e me chamou a atenção. Eu falei, mas quando você viu a aeronave descendo, o cara estava caindo, tinha luzinha piscando. Não, mentira, não tinha nada. Era como se fosse um alumínio, um avião de alumínio, sabe, uma chapa bem brilhosa que o sol batia, refletia, não tinha nada de lâmpadainha, luzinha. Isso é mentira, não existia. O que existia era como se fosse um tubo de avião, tipo um charuto, com rasgo, saindo uma fumaça cinza, esbranquiçada, lateralmente, e ele caindo direto para o chão. E o momento meu, até esse momento, para mim, aquilo era uma nave nossa, um avião, alguma coisa assim, um balão, alguma coisa estava caindo, precisava de ajuda. Quando eu chego, eu observo o quê? Um cheiro horrível de amônia, um cheiro insuportável, ânsia de vômito, náuseas. Não dava para você caminhar, era uma coisa muito forte, queimava os olhos, ardia. Só que eu vejo uma chapa, eu peguei essa chapa na mão, tamanho mais ou menos um pouco menor do que um volante de um carro, era essa chapa. E me chamou a atenção que ela era muito fina, parecia aquele papel alumínio que você usa para cobrir frango. Você vai fazer um frango, você vai em um peru, que você vai colocar o papel alumínio e passar, era igualzinho, só que muito brilhoso, lisinha. Eu peguei, vi que era bem resistente e amassei, tentei amassar assim. A intenção minha era botar no bolso e vir embora. Falei, eu vou levar embora isso aqui, pelo menos essa moto. Só que quando que eu solto a chapa, tirei os capotes, tirei a mão para ver se ela simplesmente fez isso. Voltou para o mesmo formato. Eu, na hora, falei, oi, o
que é isso? Fiquei realmente assustado na hora. Nesse instante, o senhor fala, olha, eu vou precisar exato quanto tempo já passou. Eu, na minha consistência de tempo, havia passado uns 10, 15 minutos no máximo. Eu vejo chegar do outro lado, direção do morro, não da avenida que eu vim, mas na direção oposta, vários carros militares, do Exército e da Aeronáutica, com ambulâncias, com um monte de veículos. Chegaram desses veículos, eles pararam, já foram saindo soldados, cercando como se fosse fazer um forte Apache. Imagina um forte Apache, um soldado aqui, outro aqui, eles dando um espaço inteiro, cercando a área, em toda a volta. Nisso entra um caminhão de ré e começa a descer pessoas, tá, com uma roupa branca, com máscaras, pegando objetos. Eu tentei olhar ainda, entrar mais, mas não dava. E nisso daí me viram, uma pessoa correu na minha direção juntamente com 2 soldados armados, tá? Não apontando para mim. Fala, estava apontando para você. Não, mentira. Estava apontando para baixo a arma e correram na minha. E falou, larga, 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 parou, deixa aí. Aí eles tiraram essa placa que eu queria trazer da minha mão, colocaram do lado e falaram para mim, vai embora, você não viu nada, você não sabe de nada. Isso não te interessa. Isso é um problema nosso, do governo brasileiro. Vai embora daqui. Eu fiquei apavorado. Você fala que eu não estava apavorado? Mentira. Eu estava muito assustado naquela hora. Naquele momento, eu falei, oi, o que está acontecendo, gente? O que é isso? Que absurdo é esse? Eu falei, senhor, mas deve ter gente machucada. Resposta, vai embora, você não tem nada a ver com isso. Isso não é da sua conta, não te interessa. Isso é problema do governo, vai embora. Eu montei no meu carro, fiz a volta e voltei para a avenida. Se eu falar que eu estava bem, mentira. Eu tremia mais que uma vara verde. Parecia um bambu tremendo. Eu resolvi parar no posto para ir ao banheiro, que é aquele cheiro, parecia que queimava a minha garganta, aquilo lá. Um cheiro horrível, mas também do nervoso, tremendo. Fui ao banheiro. Encostei no posto, fui até o banheiro. No que eu retorno, falei, vou tomar um café. Que era muito cedo, devia ser umas 6 da manhã, mais ou menos, 7 da manhã, mais tardar, nem isso. Aí eu retornei e fui tomar o café, pedi o café, nisso encosta um veículo, na época, várias pessoas no Brasil conhecem, chama Opala, que é um carro grande, preto, todo filmado, não se via nada que tinha dentro dele. Me descem 2 homens, altos, super fortes, muito bem vestidos, de terno preto, calça preta, bem alinhados. Não é pensar que pessoas super se via que não eram militares. Não tinham postura de militares. Pessoas muito bem vestidas. Encostaram perto de mim. Bom dia. Olhei para ele. O senhor que é o senhor Carlos de Souza, mora em tal local, se assim, sua esposa se assim, trabalha. Falaram a minha vida ali todinha. Eu fiquei branco, azul. Eu falei, o que eu fiz? Quem são essas pessoas? O que é esses caras? Eu falei, o que interessa? Ele falou, olha, o senhor não viu nada, botaram o dedo na minha cara, o senhor não viu nada, o senhor não sabe de nada. O que aconteceu aqui é problema nosso. Se um dia o senhor abrir a boca ou falar alguma coisa, o senhor vai ter sérios problemas conosco. O senhor não viu nada. Ok? Bem, nesse momento, eu estava tremendo, parecia um garnizé tremendo indo para o abate. Fiquei apavorado. Montei no meu carro e vim para São Paulo. Cheguei em casa, contei para minha esposa, falei, amor, aconteceu isso. Ela falou para mim, não, deve ser alguma coisa, algum experimento do governo, alguma coisa, você estava lá, por acaso, você não viu, mas fica quieto, isso não vai dar nada, não interessa. Bem, passado uns 10, 15 dias mais ou menos, veio a notícia, saiu na mídia, tá? O caso Varginha, porque até aí, para mim, aquilo era uma aeronave comum. Aí começou os seres que capturaram em Varginha, a localidade, eu comecei a ver na televisão, lógico, eu uni Lé com Cré. Uni os 2 pontos, A ao ponto B, deu para juntar. A hora que eu juntei, eu falei, poxa, o que eu vi foi uma queda de uma espaçonave, só pode. Aquele tipo de material, tudo, aquele cheiro,
não era. Aí a ficha caiu, porque até então para mim não tinha caído a ficha. Para mim aquilo era uma coisa normal. Aí a ficha, plim, plim, caiu. A esposa olhou para mim e falou, uai. Aí eu falei para ela, não pode ficar isso quieto. Eu preciso comentar, pelo menos com alguém, o que eu vi, porque estão chamando a pessoa de louca, aquilo não era nada. Eu vi pedaço do objeto. Estive com ele na mão, tá? Tiraram da minha mão, golpearam da minha mão. Porque até aquele momento, a minha intenção não era, nunca na vida, eu imaginei, tá, que era um objeto do espaço, que era, nunca, olha, podia ter imaginado tudo, menos isso, naquele momento. Aí, lógico, você vai juntando as coisas, o quebra-cabeça vai montando, depois de um tempo, montou o quebra-cabeça, eu procurei uns pesquisadores ufológicos do Brasil, comentei o que tinha acontecido com eles, na época até gravamos um pequeno vídeo, e eles perguntaram para mim, você pode nos levar até lá e provar isso? Eu falei, levo vocês, provo, mostro o local e a descrição que aconteceu lá. Eu mostro para vocês, eu provo. Eu estava lá. Uma coisa é você falar que, porque as histórias que a gente escuta normalmente assim, que fulano me falou, que ciclano me falou, que beltrano me falou, que um amigo meu, não teve nenhum amigo, nem o beltrano, eu estava lá. Eu vi. Eu estive com um pedaço do objeto na mão. Eu fui intimidado. Eu estava lá. Eu. O cidadão Carlos de Souza estava lá. Bem, levei eles até lá. Eles viram o local daquele elemento da Terra. Se vê onde que a aeronave veio e bateu. Não sei se explodiu, capotou, se despedaçou. O interessante é que na região, toda aquela região, estava queimado, mas não era uma queimadura de fogo. Se via que era uma queimadura por processo químico. Tanto é que as árvores, umas 3, 4 árvores que estavam lá, estavam totalmente carbonizadas, mas o interessante é que quando você queima com fogo, você passa a mão, fica aquela cinza, aquela coisa cinza na mão. E não tinha. O legal é que você passava a mão, você vê que estava queimado, mas não era de fogo. Era alguma outra coisa que queimou aquilo. E as árvores estavam secas. Isso depois de aproximadamente uns 6 meses. E o interessante, a região inteira não crescia um mato, nada crescia. Tanto é que foram feitas várias idas ao local por esse grupo de pesquisadores ufológicos, tá? E durante esse tempo todo, todos eles falaram, não cresce nada lá, interessante. Não está crescendo nada. O mato matou como se fosse uma coisa estéril, totalmente estéril. Eles pegaram amostras, retiraram um monte de coisas e um tempo depois aí entrei em contato com eles, aí depois nunca mais tive praticamente contato com eles. Continuei a vida que segue, que aconteceu, tudo bem, vida que segue normal, trabalho, porque, vamos colocar assim, independentemente disso, minha vida segue normal. Tenho que trabalhar para sustentar minha família e coisa e tal. Não tem essa de, você vai ter a vantagem disso, porque para mim, isso nunca me trouxe benefício nenhum. Nem me interessa isso, que não está em mim tirar proveito ou benefício disso. Para mim, tanto faz como tanto fez. Eu estava no local certo, na hora certa, naquele momento. Não no lugar errado, na hora certa. Não. Eu estava no local certo, na hora certa. Aí depois, hoje, após 20 e poucos anos, eu tenho bem claro na minha mente o que aconteceu. O que houve, o que não houve, a tentativa de acobertarem, tudo que foi dito, que foi feito. Tá? Eu, como posso falar, eu sou testemunha viva de um fato real que aconteceu, verdadeiro. Por mais que as autoridades falam, não, isso é mentira, eu falo e ponho na cara deles, não, vocês estão mentindo. Isso não é mentira. Eu estava lá. Eu vi as coisas e vi como é que era. Entendo hoje perfeitamente o que aconteceu. Passado esse tempo todo, um novo grupo de pesquisadores me procuraram se eu podia dar o depoimento. Eu falei, olha, dou depoimento a qualquer instante que vocês queiram, porque eu não tenho nada para esconder. Porque uma coisa, quando você tem alguma coisa para esconder, não dá, não sei o quê, eu não tenho nada para esconder. Se vocês quiserem, é isso que aconteceu. O fato íntegro é esse que houve.
na cidade de Varginha. Ah, mas foi dentro da cidade de Varginha? Não, não foi dentro da cidade de Varginha. Foi na pista do lado direito, tá, de Varginha. A aeronave, esse objeto, ele veio pegando a copa das árvores, fazendo a volta e caindo no terreno. Dei a sorte, ou a coincidência de eu estar lá nesse momento. O que aconteceu, literalmente, foi isso. Tá? Estou aqui à disposição, respondo qualquer pergunta, qualquer dúvida, porque não tenho o que estar escondendo. Se vocês quiserem, estou aqui para responder qualquer dúvida. Carlos, você poderia comentar sobre a ameaça que você teve, né, o tipo de ameaça, a impressão que teve depois desse acontecimento? Bem, isso aconteceu logo após a primeira vez que saiu na mídia o fato, tá, que me apresentaram. Eu estava trabalhando, que eu sempre, na época, eu tinha uma pequena distribuidora de bebidas, na época, tá, uma pequena empresa, e eu estava no escritório, tá, recebendo os vendedores, fazendo o que eles vinham com os pedidos da rua para poder despachar a mercadoria. O telefone tocou, na época aqueles telefone ainda fixo, grandão ainda, bem antigo. Aí pegou o telefone, falou do outro lado, a pessoa falou: oi, seu Carlos Souza. Eu falei: sim, pois não, posso ajudar? Aí a pessoa falou: vem lá para mim, olha, uma vez eu falei para o senhor ficar quieto, o senhor está falando demais, cala a boca e fica quieto, senão você vai ter sérios problemas para o senhor. Eu falei: como é que é? O que você está falando? Ele falou: é isso aí mesmo. O senhor está me ameaçando? Ele falou: entenda como o senhor quiser, só estamos avisando. Tome cuidado com o que o senhor está falando. O senhor está falando que nós pedimos para o senhor, que o senhor não tinha visto nada, não tinha visto nada, sumiu. Esquece aquilo que aconteceu. Aquilo é um problema nacional. Esquece, senão o senhor vai ter sérios problemas. E desligou o telefone. Na época, mas qual o número que ligou? Na época, gente, não existia Bina. Isso é uma coisa nova, tá? Eu estou falando de 20 e poucos anos atrás. Bina só era para quem tinha muito dinheiro. Eu não tinha muito dinheiro. Tá? Então eu tinha um telefone comum, que já era um luxo na época. Aí atendi o telefone e depois disso, realmente, algumas coisas estranhas aconteceu. Por exemplo, em alguma repartição pública, um documento que eu precisava não saía, a fiscalização que era efetuada uma vez por mês, tipo do ICMS, essas coisas que recolhem de imposto, contar, que as coisas faziam uma vez, 2 vezes por ano, que aparecia um fiscal, começou a aparecer mensalmente. Depois que eu me calei, um bom tempo, isso sumiu. Desapareceram, foi diluindo. Depois de uns 7, 8, 10 anos, isso sumiu. Aí nunca mais, graças a Deus, nunca mais ninguém me ligou, nunca mais fez nada. Hoje, como não tenho mais empresa, não tenho nada, isso para mim não significa nada. Tá? Mas o que aconteceu foi isso. Carlos, eu queria saber do senhor se quando o senhor chegou no local onde esse objeto caiu, se o senhor pôde observar alguém filmando essa operação. Olha, nesse exato momento, se eu falar para você que eu vi alguém filmando, eu estou mentindo. Eu não vi, tá? Porque o cheiro que estava lá queimava, ardia muito os olhos. Não dava pra ver. O que deu para observar foi que vários soldados saíram, carros encostando, pessoas saindo, inclusive umas pessoas com roupa branca, com máscara, como se já estivessem esperando alguma coisa assim. O que eu acho interessante disso tudo é que eles chegaram como se fosse, vamos supor assim, você está esperando a noiva chegar do casamento na festa. É a mesma sensação, gente. Estou falando uma analogia, um paralelo, tá? Como que aconteceu. Ou seja, eles já estavam, pelo jeito, estavam vindo atrás desse objeto de outros locais. Não é que eles chegaram do momento, foram lá, não. Eles já chegaram todo em equipamento para isso. Agora, se eu falar que eu vi filmando, eu estou mentindo. Não vi filmando, não vi câmeras. Daí também, quando que mandaram eu ir embora, chegou aqueles caras com aquelas armas, gente, na hora, nem parei para pensar, vou ver se eu vejo câmera, se eu vejo corpo, se eu vejo alguma... Mentira, não vi. Virei as costas, montei no carro e embora. Porque nesse exato momento eu tremia que nem uma vara verde, assustado, porque eu não entendia nada do que estava acontecendo aquilo. É o que eu falei antes, repito,
que passou pela minha mente que aquilo devia ser algum experimento militar, algum experimento governamental, alguma nave experimental, alguma coisa assim. Isso passou na minha cabeça na hora, sou sincero. Mas falar que eu vi gente filmando, não vi. Eu só vi vários recolherem os pedaços que eu observei, estavam pegando pedaços, guardando dentro do caminhão. Um grupo grande, um grupo cercava em volta e outro grupo descia. Esse grupo estava de roupa branca, com máscaras, pegando os objetos, recolhendo os objetos, colocando dentro dos veículos. Foi isso que eu observei. O senhor teve a impressão assim, de que a parte que você não via atrás do morro, você acha que ali poderia estar a parte maior do objeto? Sim, com certeza ali estava a parte maior do objeto. Certeza absoluta, porque o que eu vi na verdade ali ao entorno são pequenos pedaços. O núcleo do objeto, ele estava mais à frente. O que eu observei, como eu falei, eu observei a deformidade, conforme um objeto vem dar um impacto na terra e arranca aquele tucho de terra, e provavelmente para frente. O porquê? Até por dois motivos. Uma, que eu não, o principal motivo, eu não conseguia ir para frente. Não conseguia passar dali, que o cheiro era muito forte, parecia a pele, parecia que queimava. Aquilo grudava na pele, parecia que queimava, que era muito forte e dava ânsia de vômito, não tinha como chegar até lá. Hoje eu entendo porque eles chegaram com máscara de respiração. Agora dá para entender o porquê. Todo coberto, com um macacão branco, tá, agora dá até para entender o porquê. Mas na época não dava para entender. Eu achei que era por via de gasolina, alguma coisa estava vazando, não entendia aquele cheiro horrível, não dava para entender. Tá? Agora, eu não conseguia chegar mais próximo. Uma por via disso e outra por causa do cheiro também. Ou seja, a gente fala, você viu alguém filmando? Não vi. É mentira. O senhor já parou para pensar que você pode ter tido nas suas mãos fragmento de um objeto de origem desconhecida, provavelmente extraterrestre? Olha, essa pergunta é interessante, muito legal. Até porque o colega fez essa pergunta justamente hoje, tá? Na vida para cá, porque eu nunca tinha imaginado na minha vida isso. Isso jamais passou pela minha cabeça. Nunca me questionei a esse respeito. Que para mim passou o evento, passou, sabe? Acabou. Tá? Só vim tocar no assunto agora. Agora, se eu falar que eu tinha pensado nesse aspecto, mentira, não tinha pensado nesse aspecto, nenhuma vez. Hoje, agora, falando, realmente, de fato, me arrepia até pensar isso, tá? Que pode ter sido uma das poucas pessoas no planeta inteiro que teve com um fragmento de uma nave extraterrestre. Mas se eu falar que eu, no momento, até há pouco tempo agora até, tinha pensado, não tinha pensado nisso. Tá? Isso foi realmente, para mim, até um... Oi, verdade? Sabe que negócio de... Não tinha imaginado, não tinha imaginado. Imaginei agora, realmente, que a pessoa, o colega me perguntou e eu, realmente, a ficha caiu. Eu falei, pô, é verdade, isso não tinha, porque eu nunca tive interesses em, isso, aquilo, nunca teve esse interesse. Nessa época, saiu uma reportagem na TV Cultura, no Canal 2, tá? E várias pessoas que conheciam me ligaram, até na época gozavam na minha cara, o ETzinho, de Varginha, a anteninha. Era o maior sarro, tá? Porque infelizmente a ignorância do ser humano é muito grande em relação a isso, porque eles acreditam, a grande maioria do povo acredita que nós somos os únicos seres do universo. Isso é uma balela, uma besteira gigantesca. Somos zilhões de planetas em todo o universo e somente nós teremos vida. Isso é inconcebível, sabe? Não existe essa possibilidade. E mas vida inteligente. Nosso planeta é um dos mais novos formados pela galáxia. Vocês acham que não existe vida inteligente lá fora? Meio difícil, tá? Eu, sinceramente, não acredito nessa possibilidade. Nunca acreditei, tá? Eu acho muito egocentrismo no ser humano. E quando aconteceu esses fatos, foram filmados. Se tudo aconteceu, essa entrevista, que na época que eu levei o pessoal lá no local, me filmaram no local, foi feito tudo no local, e isso saiu numa emissora que é a TV Cultura, e não tenho certeza, mas eu acho que foi o Canal 9, na época existia o Canal 9, saiu do Canal 9, não tenho certeza qual foi a emissora. Sei que saíram em uma e duas emissoras, né? E logo após isso, na semana seguinte, foi que eu recebi esse telefonema, essas coisas, na semana seguinte, ou seja, acabou a reportagem hoje, vamos supor, se foi numa sexta-feira que eles exibiram,
Na segunda-feira eu recebi o telefonema, dentro da minha própria empresa. Aí também, depois disso, nunca mais ninguém nunca me procurou, sumiram. Se eu falar, mas ligaram de novo, é mentira minha, não. A única coisa que aconteceu foi isso que houve na época. Somente isso. Mas faltava um elo para ligar todos estes fatos isolados. E a grande novidade surgiu agora, quando o caso do ET de Varginha completou 1 ano. O empresário e piloto de ultraleve, Carlos de Souza, afirmou ter presenciado um acidente com uma nave que poderia ter trazido o ET ou os ETs até Varginha. O que eu vi no céu foi uma coisa brilhosa, parecia um charutinho, era um charutinho, né? Só que mais largo um pouco, alto. Do lado dele deve ter esbarrado, batido de alguma coisa e ele começou a cair. Aí eu continuei seguindo ele, mais à frente, uns 20 quilômetros mais ou menos aqui, comecei a procurar, eu entrei à direita para chegar no local. Só que eu cheguei lá, como eu expliquei, já havia alguns soldados lá me bloquearam a passagem e me obrigaram literalmente a voltar. Eu estranhei muito no local ter 2 caminhões Mercedes do Exército, um monte, aproximadamente uns 30 a 40 pessoas vasculhando o mato, como se fosse procurando fazer uma varredura. E fora isso, o pessoal estava pegando pedaços. Você vê que em cima dos caminhões tinha vários pedaços desse material que eu peguei na mão e amassei, ele voltou ao normal. Tinha um helicóptero do Exército, bem grande. O helicóptero não era esse helicóptero pequeno, esse helicóptero bem grande que carrega feridos, coisas. E uma coisa que me chamou muita atenção também foi um cheiro de amônia que estava tendo, porque tinha uma ambulância lá. O que o Carlos nos fala, em vários aspectos, batem com informações que nós já tínhamos antes, bem antes do depoimento dele, e que não haviam sido reveladas ao público. Estamos esperando que, após colocar isso público, como foi colocado, que outras pessoas que também tenham testemunhado venham a público também e nos contem detalhes, confirmando o depoimento do Carlos. Hoje eu tenho certeza absoluta que era, não resta a menor dúvida. Hoje eu tenho 100% de certeza. Na época teve em dúvida, mas hoje eu tenho 100% que era um objeto não identificado, um OVNI, tá? Vindo de algum local, tá? O que estava fazendo, não faço a mínima ideia. Como que ele se acidentou, que cortou aquele rasgo lateralmente dele. Não sei explicar o porquê. A única coisa que eu observei depois que tinha algumas torres elétricas altas, bem grandes perto. Agora, o rasgo lateral dele, tá? Como que aconteceu aquilo com ele, não posso identificar. Não sei dizer. Quantos minutos decorreram? Lógico que faz mais de 22 anos. Não dá para precisar, mas quantos minutos o senhor acha que decorreu entre o senhor pegar a peça na mão e aparecer os caminhões das Forças Armadas? Isso como que eu falei, uns 5, 10 minutos no máximo, 15 minutos. No máximo isso. Que eles já vinham vindo, assim, então, foi bem claro que eles vinham vindo já eles já estavam acompanhando o objeto há algum tempo. Isso ficou bem claro para mim. Que não é que eles receberam um chamado, vem aqui, tá, e pegaram, saíram e falaram, não, eles já vinham acompanhando, porque todo aquele equipamento que eles trouxeram, veículos, equipamentos, eles já vinham acompanhando o objeto de algum local já. Isso para mim, ou por radar, ou por algum... Isso ficou bem claro. Mas isso não foi na hora que eu imaginei não, tá? Isso para mim caiu depois, demorou um tempo para cair a ficha, para cair esse pensamento. Falou, porque a pessoa acha que na hora você vai e sabe, não, você vai montando. Aí você vai lembrando disso, lembrando daquilo, poxa, aconteceu isso. E isso daí eles demoraram uns 10 a 15 minutos para chegarem lá. Então o senhor foi a primeira pessoa a chegar no local dos fatos, depois chegaram as Forças Armadas? Sim, sem dúvida. Quanto a isso eu não tenho a mínima dúvida. Porque pelo horário, por tudo, eu fui a primeira pessoa que cheguei no local. Tanto assim que quando nós voltamos a segunda vez, tinha uma família lá, próxima do sítio, e essa família, tá, se recusava a falar de qualquer maneira e se recusavam. Sumiram aquela família, sabe? Você sentia que eles foram ameaçados, estavam morrendo de medo. Mas isso na segunda vez que nós voltamos lá, quando eu levei o pessoal para lá, não no momento da queda. No momento da queda aconteceu isso, foi embora e acabou. Quando eu fui a segunda vez para lá, realmente a família que estava lá se recusavam a falar, não queriam papo com ninguém.
corriam, sumiam. A família toda, você observava que os filhos correram para dentro da casa, querendo se trancar, não quero papo. Eles estavam apavorados. Apavoraram esses coitados. Apavoraram eles. Deixaram a pessoa assim, como eles falam, né? Hoje em dia a molecada fala, tocaram terror neles, sabe? Botaram medo, sei lá o que fizeram com eles. Mas isso foi bem claro. Isso foi bem evidente na época para nós, tá? Que saiu um documentário, que foi lá da filmagem, isso ficou bem evidente para nós, muito evidente mesmo, tá? Que as autoridades da época esconderam as coisas, não queriam que isso fosse a público de maneira nenhuma. Carlos, além desse pedaço que esteve em suas mãos, havia algum outro no local que por algum motivo tenha te chamado a atenção também? Bem, a única coisa além desse fato que me chamou a atenção foi o cheiro muito forte, como eu falo já, às vezes repito novamente, tá? E uma coisa que me chamou a atenção também, tá? Porque todas as vezes que eu imaginei objetos de outros locais do universo, tá? Seriam um disco voador, o pessoal fala, né? Luz, eu não vi nada disso. Só vi um metal muito brilhoso, tá? Que conforme o sol batia, refletia e brilhava muito devido à incisão do raio solar. O raio solar vem, bate e reflete. Muito forte. E no local da queda, fora esse objeto que eu tentei amassar, se eu falar para você que, olha, eu vi um outro objeto, não, eu vi vários fragmentos desse material espalhado, vários, tá? Mas supor assim, a grande nave, a grande carcaça em si, vamos colocar assim, eu não consegui ver, porque devia estar mais à frente, mais ao meio do impacto, tá? E eu não consegui ver. Se eu falar que eu vi é mentira. Eu vi esse pequeno, vi vários fragmentos espalhados. Isso tinha vários pedaços, fragmentos espalhados, tá? Devia ter outras coisas, deveria ter, tá? Mas nesse momento eu só observei esse pequeno fragmento que eu peguei na mão, somente isso. E você quando você chegou no local, Carlos, você havia árvores pegando fogo, vegetação pegando fogo também? Bem, como que eu falei, nesse momento, tá? Eu não observei, tá? Não tinha fogo, fogo não tinha, porque não tinha cheiro de fumaça queimada. Porque aquele cheiro de fumaça não tinha, isso é mentira, não tinha. Você via que estava um impacto muito grande, aquela clareira que abriu, vamos colocar assim, uma clareira muito grande aberta, tá? Mas sem fogo. Sem fogo, fala que teve fogo, é mentira, não tinha fogo não. Quando eu cheguei no local, tá? Você via aquela, como se fosse uma névoa, tá? Que eu até falo pro pessoal sempre, pensa você chegar perto de um tambor de amônia, esse tambor explodiu e você tenta chegar perto, tem aquela nuvem branca, meio esbranquiçada, meio nevoada, tá? Mas fala que tinha fumaça preta subindo, não tinha, não existia isso, tá? Isso foi eu tentei observar isso, porque até então, o que acontece na queda de uma aeronave? As pessoas morrem carbonizadas, queimadas devido ao combustível, tá? Então a minha ideia era chegar para ajudar, tentar ajudar as pessoas que estavam em perigo, necessitando de ajuda. E naquele momento, tá, que eu cheguei, você via que ardia os olhos, você via aquela névoa, tipo uma névoa chegando, tá, mas não tinha fumaça, só tinha essa névoa meio esbranquiçada, esse cheiro horrível, tá, dava, nossa gente, horrível, o estômago revirou, vinha parar na boca e era horrível a coisa, tá, somente isso na época. As características físicas daqueles homens que te abordaram no posto de gasolina, você poderia mencionar as características físicas deles? E o trajamento? Isso eu nunca vou esquecer. Eram altos, pessoas bem altas, tá? Brancas, tipo alemãozão, aquele alemãozão de pessoas alemãs, tá? Claras, bem claras, de 1,90m, 1,80m e tal, altíssimos. Foi um porte físico assim impecável, fortíssimos, tá? Numa elegância, trajados, tá? Calça preta, paletó, bem alinhado, gravata, super bem. E com óculos, às vezes eles tiraram o óculos, uma vez, duas, eles levantaram o óculos e depois botaram de volta, tá? Eram pessoas muito bem alinhadas, aqui estava claro que não era do exército, claro, que era algum, ou se fosse do exército, devia ser algum departamento especial deles, alguma coisa assim. Eram pessoas muito bem trajadas.
Bom, o Carlos desenhou recentemente a nós, né, mais ou menos o que ele teria visto. Carlos, eu ia pedir só para você mostrar, né, os desenhos que você fez. Ok, essa daqui, ó, tá, seria como se fosse a nave, tá ok? Isso aqui seria como se fosse um charuto, tá ok? Só que era um pouquinho mais arredondado aqui, tá? E aqui tinha janelas redondas, não quadradas, são redondas, só janelas como se fossem umas escotilhas de submarino, tá? E o rasgo era esse daqui, ó, que era um rasgo, que vinha do começo da nave, mais a metade é que saiu uma fumaça meia cinza esbranquiçada. Tá ok? Esse aqui era o objeto. Qual que é a medida dele? Olha, eu calculo de 15 a 20 metros, mais ou menos. Eu calculo mais ou menos isso, tá? Que de uma ponta ele vai ter uns 20 metros, 20 e poucos metros. Mais ou menos isso, tá? E esse rasgo aqui, ele ia mais do que a metade da aeronave. Essas janelas não eram quadradas, eram redondinhas, como se fossem escotilhas de submarino. Tá ok? E isso daqui foi um outro caso, tá? Que foi no local do impacto do objeto, tá? Como que, bem grossamente falando, vamos supor, aqui onde que ele bateu, nessa região, que era um morro, tá? Onde que ele bateu era aqui, assim, mais ou menos nessa região aqui ele bateu, tá ok? E aqui são as árvores, tá? Que ficaram nesse estado, não tinha folha nenhuma, só os principais troncos, tá? Não tinha galho, nada, só os principais troncos. Daqui, imagina, aqui tudo carbonizado, tá? E aqui uma área bem grande, carbonizada. Okay? E o meu veículo ficou parado mais ou menos aqui, era a estrada, o meu veículo ficou parado aqui, eu saí e corri para cá, tá? Foi aqui que eu cheguei nessa ponta, que é aqui bem na próximo impacto. Aqui, que era uma baixada, imagina um morro assim, declível, tá? E aqui embaixo, a casa dessas pessoas que eu comentei. Aqui é essa região aqui, ó. Fogo, essas coisas tinha? Não, tinha papéis. O pedaço da nave que eu peguei, ele tinha mais ou menos esse formato aqui, ó. Sabe, tipo pontiagudos, eram esses formatos que tinham. Não era uma coisa, era uma coisa como se fosse assim, quebrada. Você não é quando você quebra um vaso, que fica aquele vidro quebrado. Foi mais ou menos isso daqui que aconteceu. Muito obrigado, Sr. Carlos. Nada, que é isso. Vamos lá.